A sombra do cativeiro. Eu era apenas um menino da floresta, criado entre rios e árvores que se erguiam como guardiãs do céu. Minha vida era simples e sagrada. Eu acordava com o som dos pássaros, sentia a terra fria sob os pés, mergulhava no rio de águas doces e caçava com os meus irmãos. Minha mãe pintava meu corpo com urucum antes das festas, e dizia que cada cor era um escudo espiritual contra os males do mundo. Eu acreditava nela, acreditava que nossa aldeia estava protegida pelos deuses da mata. Naquele tempo, eu pensava que liberdade era algo natural, como o vento que corre entre as folhas. Não podia imaginar que um dia o vento se transformaria em fogo, e que a floresta que me embalava se tornaria uma prisão. O primeiro sinal foram os barcos. Enormes, maiores que qualquer coisa que já tínhamos visto. Do horizonte, eles surgiam como monstros brancos, inchados de vento, com bocas de madeira que cuspiam homens estranhos. Não tinham nossas pinturas, nem nossos rituais. Vestiam-se com tecidos pesados, carregavam ferro que brilhava como trovão. E seus olhos eram diferentes. Olhavam para nós não como iguais, mas como caçadores que escolhem suas presas. Eles chegaram oferecendo miçangas, pedaços de ferro, espelhos que refletiam o rosto de quem se olhava neles. Alguns dos nossos guerreiros aceitaram, curiosos. Outros desconfiaram. Eu, menino curioso, toquei num desses espelhos e vi meu próprio rosto. Mas atrás de mim, no reflexo, vi o olhar do homem branco. Frio, calculista, como o de um predador que aguarda o momento certo de atacar. Naquela noite, o céu escureceu de repente. Não havia estrelas, apenas fumaça. Quando acordei com os gritos, vi a aldeia em chamas. O fogo engolia nossas casas, o rio refletia o vermelho da destruição. Crianças choravam, mulheres corriam desesperadas, guerreiros tombavam sob lâminas de ferro. Eu tentei fugir, mas minhas pernas foram presas por cordas grossas. Eles me arrastaram pela terra como se eu fosse um animal. Me bateram, cuspiram no meu rosto, riram do meu medo. Eu não era mais filho da floresta, não era mais caçador, não era mais nada. Naquele instante, eu era apenas um corpo amarrado, um corpo que seria usado para fins que eu não compreendia. A caminhada até o mar foi longa. Muitos dos meus irmãos caíram pelo caminho, mortos de fome, sede ou violência. Vi corpos sendo abandonados à beira da estrada, como se não fossem nada. Eu sobrevivi, mas cada passo era como morrer um pouco mais. Quando finalmente chegamos à beira do oceano, senti o cheiro do sal e vi a imensidão de um monstro sem fim. Nunca havia imaginado que pudesse existir tanta água junta. Sobre ela, aquelas casas flutuantes, os navios, esperavam para nos engolir. Dentro do navio, o ar era pesado de suor e de morte. Fomos acorrentados uns aos outros, jogados como mercadoria num porão escuro. Os brancos caminhavam entre nós, cutucando nossos corpos como quem escolhe gado. Ali, perdi a noção do tempo. Dias e noites se confundiam. O que eu sabia era apenas dor, fome e medo. Um dia, sem aviso, me separaram dos outros. Eu fui escolhido. Escolhido não porque era forte, mas porque queriam transformar meu corpo. Amarraram-me sobre uma mesa, e então veio o ferro. O corte foi seco, a dor indescritível. Tiraram de mim aquilo que fazia de mim homem. O sangue escorreu quente, o corpo tremeu, a garganta tentou gritar, mas não saiu voz. Morri pela primeira vez ali, mas o corpo continuou vivo. Fui levado, mutilado, castrado. Eu não sabia por quê, não sabia para quê. Só depois entendi. Eu não era mais um ser humano inteiro, era um objeto moldado para servir. A viagem terminou em uma cidade que parecia feita de pedra e fumaça. Casas altas, ruas largas, pessoas que olhavam para nós como se fossemos bichos exóticos. Ali, diante de todos, fui entregue. Não a um homem comum, não a um simples senhor. Fui oferecido como presente a alguém poderoso, alguém que não aceitava não como resposta. Esse homem tinha roupas finas, coroas e anéis. As pessoas se curvavam diante dele como se fosse um deus.
mas seus olhos eram os de um predador. Ele me olhou não como se eu fosse pessoa, mas como se eu fosse posse. A partir daquele olhar, entendi que nunca mais teria de volta a minha vida. Eu era jovem, castrado, e agora me tornava um brinquedo humano. Meu corpo não me pertencia mais. Minha honra, meu sangue, meus sonhos, tudo foi roubado. Eu era apenas objeto. Um objeto de prazer, moldado pelo ferro e pela vontade de um homem que governava sobre todos. E é aqui que deixo minha pergunta a você que me escuta. Dedo indicador apontando para a direita, você sabe de quem eu estou falando? De qual imperador português que transformou minha vida em sombra e meu corpo em propriedade? Deixe sua resposta nos comentários, porque minha voz ecoa até hoje, mas o nome dele eu deixo para você revelar. O corpo que não era meu. O palácio era frio. Suas paredes de pedra se erguiam como muralhas contra o céu, sufocando a luz do sol que eu tanto conhecia em minha aldeia. Tudo ali era pesado. Os tapetes que abafavam os passos, os vitrais que tingiam a luz em cores irreais, os corredores que pareciam intermináveis. Era como viver dentro de uma prisão dourada, onde cada detalhe brilhava, mas nenhum brilho era meu. Fui entregue como um animal exótico. Vestiram-me com roupas que não eram feitas para mim, tecidos ásperos, cheios de costuras e bordados que arranhavam a pele. Pintaram meu corpo, mas não com o urucum da minha mãe. Pintaram-me com perfumes fortes e óleos estranhos, que escondiam o cheiro da floresta e me faziam sentir sufocado. Eu, que já tinha perdido meu sangue e minha honra, agora perdia também minha identidade. Dentro do palácio, aprendi rápido. Eu não era visto como ser humano. Era visto como algo raro, um troféu, uma curiosidade para satisfazer olhares de luxúria e de poder. Homens e mulheres da corte me observavam como se eu fosse uma criatura de outro mundo. Alguns riam, outros cochichavam, outros me tocavam sem permissão, como se meu corpo fosse uma posse pública. E ele estava sempre lá, aquele que me possuía. O homem que me recebeu como presente e me transformou em objeto. Não digo seu nome, deixo para vocês que escutam descobrirem. Mas sei que sua sombra pairava sobre todos. Seu poder não tinha limites. Se desejava algo, tomava. Se ordenava, todos obedeciam. E eu era sua distração favorita. As noites eram as piores. Eu era levado para seus aposentos, onde o vinho corria como rio e as músicas ecoavam até tarde. Ele se cercava de mulheres, nobres, soldados, mas sempre me chamava. Para eles, eu não era homem. Eu era outra coisa, moldada pelo ferro e pela violência. E era justamente essa outra coisa que o excitava, que o fascinava. Eu não tinha escolha. Meu corpo tremia, não de prazer, mas de medo. Meus olhos procuravam sempre uma saída, mas não havia portas abertas, não havia fuga. A cada toque dele, eu morria um pouco mais. Mas não deixava que visse minhas lágrimas. Chorava em silêncio, guardando a dor dentro de mim, porque até meu choro poderia ser usado como espetáculo. O tempo dentro do palácio não passava. Eu era treinado, moldado, ensinado a me comportar de acordo com os caprichos da corte. Aprendi sua língua, não porque queria, mas porque era obrigado. Cada palavra que eu dizia era arrancada à força, como antes arrancaram minha masculinidade. Os nobres me viam como diversão. Me faziam dançar em festas, me exibiam como a prova viva do poder de Portugal sobre os povos da floresta. Eu era chamado de o jovem índio castrado. Nunca pelo meu nome. Meu nome verdadeiro ficou para trás, enterrado na aldeia queimada, perdido no vento da floresta que nunca mais respirei. E quanto mais me olhavam, mais me sentia vazio. Como se dentro de mim só restasse o eco da dor. Não havia mais infância, não havia mais futuro. Eu era apenas presente. Presente nas mãos de um homem que podia tudo. Mas algo começou a mudar. Eu percebia os olhares escondidos de alguns servos, escravos e até soldados. Alguns tinham pena de mim, outros inveja, outros ódio. Eu me tornei símbolo, mesmo sem querer. Símbolo do excesso, da crueldade, da desumanidade daquele que me possuía. E comecei a entender.
eu não era só vítima. Eu era também testemunha. Testemunha de segredos proibidos, de noites depravadas, de alianças feitas em camas, de pactos selados não com sangue, mas com corpos. O palácio respirava luxúria, mas também medo. Todos temiam o homem no trono. Mas poucos ousavam falar. Eu, que nada podia, vi e vivi coisas que nenhum deles teria coragem de revelar. E é isso que me mantém vivo até hoje. A memória. Porque a memória é o que eles nunca puderam arrancar de mim. No entanto, digo algo a você que escuta. Não pense que a história termina no sofrimento. Porque no fundo da minha dor, crescia algo que ninguém via. Crescia uma chama. Pequena, escondida, mas viva. A chama da vingança. E é aqui que te deixo outra pergunta. Dedo indicador apontando para a direita, você acredita que um ser humano, reduzido a objeto, pode um dia virar arma contra o próprio opressor? Responda nos comentários. Porque minha história ainda está apenas começando. A chama que aprende. No começo, eu era só a sombra do que um dia fui. Caminhava pelos salões como espectro, escutando risos que pareciam facas. Mas a dor, que pensava me quebraria, acabou me ensinando outra língua, a da observação. Quando te tiram tudo, nome, sangue, futuro, sobra o tempo. E foi nesse tempo vazio que algo começou a crescer em mim. Uma pequena chama que não doía. Ela aprendia. O palácio é uma máquina de rotina. Há sempre um servil que traz um cálice, um músico que ensaia um tom, um mordomo que abre uma porta como se fosse santo. No começo, eu aceitava tudo num torpor. Depois comecei a reparar nas coisas que passam despercebidas. A forma como um guarda cruza a espada, o caminho que a criada usa para entrar na cozinha, a hora em que os vigias cochilam sob a sombra do arco. Aprendi a medir passos, a contar faces, a saber quem olha para onde e quando. Aprendi a língua deles não por escolha, mas por necessidade. As palavras eram pedras que eu juntava e moldava até fazer sentido. Quando falo hoje daquele idioma, não falo para parecer outro. Falo para entender o mapa do inimigo. Entender, na corte, é ter vantagem. Saber quando o príncipe vai à casa de banhos, quem odeia quem, quais portas são trancadas por costume e quais por medo. Tudo isso vira fio que pode amarrar ou soltar. Havia pessoas entre os que me cercavam que tinham olhos que não combinavam com seus rostos. A criada da cozinha, por exemplo, uma mulher mais velha, com mãos calejadas, sabia de coisas que o senhor do palácio nem imaginava. Ela me dava migalhas de gentileza, um pão extra, um olhar que não julgava. Em segredo, quando as festas acabavam e os convidados vomitavam vinho nos corredores, ela sussurrava meu nome verdadeiro. Pareceu que agradecer com palavras era um crime. Agradecer com um pedaço de mandioca era uma traição menor. Com ela troquei histórias. Ela vinha de longe, não da floresta, mas conhecia o sabor da servidão. Trazia notícias da cidade, dos mercados onde se negociava gente e mercadoria, e dos porões onde homens e mulheres achavam modos de existir entre correntes. Foi ela quem me ensinou pequenos truques, como arrancar um prego sem que o ferreiro note, como afrouxar um nó o suficiente para não ser reparado por olhos apressados. A ela confessei o nome verdadeiro que me chamavam em minha aldeia, e ouvi, pela primeira vez, meu próprio nome de volta. Na corte havia também um homem de batina, um padre jovem, mais humano que o comum. Às vezes o via olhar à janela e parecer pesar uma decisão. Não sei se era misericórdia ou curiosidade. Uma noite, ao cruzar um corredor às escondidas, ouviu falar sozinho com palavras que se pareciam com oração, mas tinham fome de pergunta. Como vivem os que não têm voz? A pergunta ficou comigo. Se havia piedade naquele palácio de luxo, era escondida. E se havia fraqueza, então havia também porta para estratégia. A chama dentro de mim não era só raiva. Era estudo. Transformei a minha presença em coisa útil. Um animal domesticado que observava. Cada festa a qual eu era levado se tornou sala de aula. Observava os rostos dos poderosos quando bebiam. Alguns empalideciam com lembranças, outros festejavam segredos. Vi alianças sendo firmadas entre sussurros e ouvi promessas feitas com risos.
Anotei tudo na memória como quem faz nó em corda, para lembrar quando puxar. Com o tempo, aprendi a usar o meu próprio castigo como disfarce. As pessoas da corte me achavam quebrado, e quebrei a face que viam para que vissem menos o que eu realmente planejava. Enquanto todos olhavam para o corpo mutilado, poucos reparavam que minha cabeça trabalhava. Ninguém percebeu quando comecei a guardar pequenos objetos, uma lâmina escondida no fundo do jarro da sala de costura, um pedaço de metal que perdi entre as dobras de um manto, migalhas de memória transformadas em ferramentas. Pequenas coisas que, juntas, poderiam mudar uma noite. A ajuda veio na forma inesperada. Um jovem soldado, recém-chegado, que carregava em seu peito mais dúvidas do que ordem. Ele me viu um dia em um corredor, inclinou a cabeça e disse, baixinho, uma palavra que me fez entender: sobrevivente. Não falou mais nada. Depois, deixou cair por acaso um pedaço de corda que eu precisava. Acordes de compaixão são raros na corte, mas quando tocam são profundos. Ninguém repara num gesto, uma corda deixada cair, uma tigela posta sem olhar. Mas eu reparei. Guardei. Agradeci em silêncio. Aquelas alianças tênues começaram a formar a primeira arma que eu teria. Rede. Rede de favores, de silêncio, de segredos concedidos com pequenos pagamentos de carinho. Um pão escondido, uma história contada em voz baixa, um favor que não acabava em cobrança. Era uma resistência feita de migalhas. Ninguém se arma com ouro, arma-se com laços. E laços podem cortar mais do que lâminas quando bem usados. Não pense que me tornei herói de cinema. Eu era medroso e calculista. Dormia sem dormir. Cada gesto era medido para não acender suspeitas. Quando me vestiam para uma festa, eu dançava com graça estudada, deixava que as mãos apalpassem, permitia que o olhar do dono do palácio se demorasse, e nessa demora eu observava. Aprendi quais guardas evitavam o corredor oeste, descobri onde os cilindros de óleo eram guardados, vi as caixas de joias desprotegidas por uma noite. Planejávamos em fios que se cruzavam. Ela, a criada. Ele, o soldado. Eu, o que ninguém via de verdade. Também aprendi a ouvir melhor minha própria voz. A memória não é só lista, é canção. Comecei a entoar baixinho os cantos que minha mãe me ensinou. Essas melodias me devolviam pedaços de humanidade, e ao mesmo tempo eram códigos. Eu cantava uma parte e alguém guardava silêncio, outra entoava um fragmento e a criada sorria. Era como se, em segredo, a nossa aldeia existisse ali, em sussurros. Houve um erro. Sempre há um erro quando se lida com homens que acreditam ser deuses. Uma noite, por pura necessidade, tentei soltar uma das correntes que prendia um jovem escravo no porão. A corda rangeu. Um soldado ouviu. Vieram e bateram. Fui castigado para que a ferida fosse lembrada por todos. A dor física voltou, e, com ela, a certeza de que a chama precisava de combustível melhor. Inteligência, paciência, mais gente. Mas sempre se pode aprender mais olhando onde os outros não olham. Nas fraquezas dos poderosos. Eles têm rituais para anestesiar culpa. Festas, mulheres, vinhos, cerimoniais vazios. E nesses rituais, quando a cabeça se embriaga e o corpo esquece, é possível plantar a dúvida. Um rumor aqui, uma espécie de lembrança ali, e os corações que já não eram firmes começam a vacilar. A dúvida é uma semente melhor plantada do que um grito aberto. Cresce, enraiza e um dia, derruba. E assim eu fui me tornando, com cuidado, algo que não era só vítima, nem só objeto. Eu era um colecionador de caminhos, um aprendiz de correntes. Minha vingança, se existisse, teria a paciência do rio. Desgastaria a pedra, mudaria o leito, e quando ninguém mais esperasse, traria a inundação. Antes de fechar, te digo uma coisa que aprendi olhando o dono do palácio. O poder mais perigoso é aquele que acha que tudo pode comprar. Acredita que objetos nunca se lembram, que corpos não guardam nomes, que memórias se vendem como trapos. Eles se enganaram. Eu lembro. E lembro com precisão de quem me serve, de quem me olha com pena, de quem me trai com silêncio. Agora eu te pergunto, que me ouves do outro lado.
Dedo indicador apontando para a direita. Se alguém te tirasse tudo e te transformasse em objeto, você escolheria apagar sua dor em ódio cego ou transformá-la em algo que pudesse voltar contra o opressor? A noite em que a rede se fez. A noite cheira diferente quando se planeja a primeira transgressão. Antes, o escuro era apenas abrigo para os medos. Naquela noite, o escuro virou co-conspirador. Eu me lembro da tensão no ar como um fio esticado prestes a arrebentar. Cada ruído parecia mais alto, cada sombra parecia ter olhos. Mas havia também um silêncio novo, não o silêncio da submissão, mas o silêncio do que espera a hora certa para morder. Começamos com coisas pequenas. A criada trouxe-me um pedaço de pão além do devido. Era pouca comida, mas para nós era ouro. O soldado deixou escapar a corda que eu precisava. A velha da cozinha sussurrou o momento em que os guardas do lado leste cochilavam sempre que a lua estava alta. Essas migalhas formaram um mapa que eu decorei como se fosse um cântico sagrado. Passos, rotas, horários, rostos. Naquele palácio, tudo tem rotina. E rotina é uma trapaça para quem quer surpreender. Eles repetem os mesmos passos, acreditam nos mesmos rituais. Por isso, quem observa aprende a ler as entrelinhas. Eu havia passado meses ouvindo, escondendo, notando. Sabia em que corredor as tochas eram apagadas, quem trocava as chaves e quando os homens do trono perdiam a paciência. A paciência, aprendi, não é fraqueza, é arma. A primeira ação precisava ser simples, quase insignificante, para não acender suspeitas. Planejamos roubar um pequeno frasco de óleo perfumado, nada de valor real para a coroa, mas muito valioso nas mãos de quem finge servir e quer despistar. A ideia era provar ao palácio que até as paredes sujavam. Mostrar que algo podia sumir sob o nariz do dono sem que ele percebesse. Seria um recado silencioso. Vocês não mandam aqui com absoluta certeza. Na tarde anterior, vi o frasco na estante do quarto dele, iluminado por uma lâmpada que fazia o vidro brilhar como se fosse precioso. Eu memorizei. Ao lado do frasco havia um medalhão e um pano vermelho marcado com o brasão. Quando a noite me aproximasse, seguiria a ordem exata dos objetos para que nada parecesse deslocado. A ordem do dono é o que o faz dormir sem medo. Se algo estivesse fora do lugar, todos sabiam, mas se nada mudasse, a dúvida se enraizava nas sombras. A criada abriu a porta do corredor para mim com um gesto quase imperceptível. A velha da cozinha fez sinal para que eu respirasse devagar. O soldado, por acaso, encostou a lâmina na madeira do corrimão e deixou-a cair. Andei como quem nada teme. A calma externa era parte do disfarce. O coração, por dentro, martelava como cajado anunciando morte de tambor. Ainda assim, cada passo era medido, cada olhar estudado. Cheguei ao quarto dele. O ar lá dentro era denso de perfume barato e determinação de quem acredita que tudo se compra. A cama parecia altar de uma religião que tinha a ganância como dogma. O frasco estava onde eu lembrará. Minha alma apertou-se. Tirei o frasco, cuidadosamente, e senti o vidro frio cair na palma da mão como se segurasse o pulso de alguém vivo. Coloquei-o no meu manto, escondi bem, e ajeitei tudo exatamente como encontrei. O medalhão voltou ao lugar, o pano vermelho dobrado do mesmo jeito. Saí do quarto e, no corredor, quase tropecei num guarda. Um segundo de tensão e ele seguiu em frente, indiferente. No dia seguinte, quando o frasco não apareceu na mesa dos convidados, as especulações foram leves. Talvez esquecimento, talvez má organização. Ninguém protestou. Mas eu soube naquele instante que algo mudará na forma como o poder se percebia. Havia uma rachadura, mínima, mas suficiente para que a água da dúvida escorresse e molhasse as bases. Depois disso, as migalhas foram virando migalhões. Um cobertor sumido aqui, uma carta extraviada ali. Em cada ato, a rede que tecia ao meu redor apertava mais. Alguns chamariam aquilo de vingança baixa. Eu chamava de aprendizado tático. Sabia que não podia atacar com fúria. Fúria que se mostra é logo esmagada. Devia atuar como o formigueiro. 1000 pequenos goles que, com o tempo, debilitam a árvore. Aos poucos, ganhei aliados que não sabiam exatamente em que embarcavam,
mas que sentiam na carne o peso do arbítrio. A criada, que uma vez me oferecera pão, passou a esconder mensagens enroladas em panos de comida. O soldado deixou cair chaves que abriram portas por segundos. Um escravo do estábulo, movido por ódio antigo, usou cordas frouxas que permitiram que uma cerca se abrisse por breves instantes. Tudo parecia insignificante isoladamente. Juntos, eram orquestra. Houve também traições. Um homem que gostei de confiar, um trabalhador do jardim, ouviu rumores e por medo falou demais. Sua boca foi como abrir uma janela numa casa fria. Deixou entrar o vento que apaga velas. Ele foi levado depois. Desapareceram com ele num caminhão de lenha. Aprendi, na dor dessa perda, que o risco era real e que ninguém se tornaria herói sem pagar preço. A tristeza endureceu a minha paciência. O medo tornou-se alumínio que protegia o núcleo de ferro do meu plano. E então veio a noite decisiva. A festa que aconteceria naquele dia seria grande. Convidados estrangeiros, música, vinho que corria no chão. O dono do palácio teria sua atenção dividida por 1000 boncas e 1000 louvores. Era a hora perfeita. Planejamos 2 ações, uma distração e uma mensagem. A distração seria um pequeno tumulto no galpão do lado sul. Um soldado encenaria uma briga com um mercador, e os guardas correriam. A mensagem seria mais fria. Deixaríamos uma peça de roupa, marcada com o símbolo da aldeia, no banco do jardim onde o dono gostava de meditar. Quebrou-se a barreira da invisibilidade. Mostraríamos que podíamos não só tirar como também devolver, zombando da segurança dele. Quando a carruagem que trazia os convidados chegou, senti um frio em todo o corpo. O som das risadas atravessava as paredes e se espargia pelos salões. No meio do banquete, a briga foi encenada com perfeição. Os guardas correram, e eu, com a ajuda do soldado e da criada, deixei a peça no banco do jardim. A sensação foi estranha. Medo e poder misturaram-se num mesmo gole. Era como cuspir no rosto do mundo e, ao mesmo tempo, segurar um precioso artefato que me lembrava de casa. Ao rever o banco através da fresta de uma janela, vi alguém se aproximar. Era o dono, tal como eu o imaginara. Passos lentos, expressão de quem sabe que tudo lhe pertence. Ao ver a peça, a máscara dele não caiu. Pousou mais pesada, como se o espanto precisasse ser medido. Viu? Pensei. A dúvida foi lançada como semente. Não caiu imediatamente, mas aterrissou. E sementes fazem raiz com o tempo. Saí naquela noite com o mesmo frasco frio nos dedos, agora guardado para outro uso. O palácio respirava festa, alheio à teia que nós armáramos com cuidado de inseto. Eu voltei para minha cela com o coração em pontas, sentindo que a rede que começava a se fechar agora também me prendia. Mas aprendi que as melhores redes prendem o predador, não a presa. No dia seguinte, o rumor correu. Havia quem dissesse que a peça era sinal de profanação. Outros, que era piada de rivalidades da corte. Poucos disseram que talvez alguém dentro tivesse vontade de mostrar que nem tudo era inviolável. E entre esses poucos, alguns olhares voltaram para mim. Alguns com pena, outros com curiosidade. Eu vi que meu gesto criará mais do que dúvida. Criará perguntas. E é disso que precisamos para abalar um trono. Perguntas. Elas crescem e corroem certezas. Agora eu te pergunto, e quero ver o que pensa. Dedo indicador apontando para a direita, você acha que pequenos golpes, feitos com precisão e paciência, podem derrubar o orgulho de um opressor tão bem quanto uma grande revolta? O objeto do imperador. Chamavam-me de a pequena imperatriz, mas eu não era ninguém. Vestiram-me com roupas que nunca imaginei. Tecidos finos, sedas coloridas, joias que queimavam minha pele. Cada detalhe era pensado para transformar meu corpo em espetáculo, para satisfazer olhos que não conheciam compaixão. Sentia-me uma marionete, com fios invisíveis puxados pelas mãos do imperador. As festas eram horríveis. Homens e mulheres da corte observavam meus movimentos, minhas expressões, riam das minhas tentativas de parecer belo aos olhos deles. Eu sorria por obrigação, enquanto por dentro sentia meu corpo gritar em silêncio. Cada gesto era vigiado, cada palavra medida.
Eu não tinha nome, não tinha identidade. Era apenas um corpo para prazer, um objeto de vaidade. O imperador, ele era insaciável. Olhava-me como se eu fosse sua criação, seu brinquedo favorito, mas também sua posse mais preciosa. Quando se aproximava, meu coração batia em desespero. Eu não podia fugir, não podia resistir. Cada toque dele era uma lembrança cruel de que meu corpo não me pertencia mais. Era como se a floresta tivesse sido arrancada de dentro de mim, deixando apenas um deserto frio e sem esperança. Apesar de tudo, guardava minha mente. Minha alma ainda tinha o cheiro da mata, ainda lembrava das histórias de minha mãe. E cada noite, quando todos dormiam, eu fechava os olhos e voltava para a aldeia, correndo livre entre árvores, ouvindo o canto dos pássaros. Ninguém podia tocar isso. Nem o imperador, nem a corte inteira. Essa liberdade era minha, escondida, silenciosa, intocável. Capítulo 6 – Resistência oculta. Mesmo dentro do palácio, eu aprendi a resistir. Não estava sozinho. Havia outros como eu, vítimas do poder, escravizados e humilhados. E havia aqueles que, mesmo vivendo sob as ordens do imperador, mantinham alguma centelha de humanidade. Uma serviçal indígena que sorria secretamente, um escravizado que deixava bilhetes escondidos, pequenas ajudas que pareciam insignificantes, mas eram pontes para minha sobrevivência. Aprendi a observar, a ouvir, a me esconder em sombras. Cada gesto, cada palavra, cada olhar trocado era um código secreto de resistência. Eu guardava memórias da floresta. Folhas secas, desenhos feitos com carvão, cantos antigos que recitava baixinho para não ser ouvido. Essas pequenas revoltas eram meu protesto silencioso. Meu corpo podia ter sido roubado, minha liberdade tomada, mas minha mente e minhas lembranças permaneciam intactas. No fundo, planejava. Um dia, talvez, essas memórias se tornassem força suficiente para quebrar os grilhões. Cada pessoa que sorria para mim secretamente era uma luz na escuridão. Cada gesto humano de compaixão me lembrava de que o horror do imperador não poderia apagar tudo. Havia vida, mesmo ali. E eu a seguraria com unhas e dentes. Capítulo 7 – A voz que ecoa. Mesmo castrado, perdi apenas meus grilhões, não minha alma. O tempo passou, mas minha história não se apagou. Mesmo dentro daquele palácio cruel, minha voz interior se manteve viva. Lembrei-me de quem eu era, da floresta, do canto de minha mãe, do calor de minha aldeia. A dor física era constante, mas havia algo mais poderoso que ela. A lembrança da liberdade e da dignidade que me pertenciam. Hoje, quando relato minha história, quero que saibam. Eu fui castrado, humilhado, transformado em objeto. Mas não fui quebrado. Cada lágrima, cada grito silencioso, cada noite em que fechei os olhos para imaginar a aldeia. Tudo isso é prova de que ninguém pode apagar a essência de alguém. Minha vida tornou-se lenda silenciosa, semente de memória que resiste ao tempo. Se minha carne foi dominada, minha alma continuou livre. E se alguém ouvir meu relato, se alguém sentir minha dor, saberá que a brutalidade do poder absoluto sempre encontrará resistência. A história de um jovem índio castrado, usado como brinquedo de prazer, é também a história de força que o império não pode esmagar. E você que assiste, pense: quantos gritos de injustiça ficaram silenciados? Quantas vidas foram roubadas para alimentar vaidade e luxo? Minha voz ainda ecoa, e você acaba de ouvi-la.